aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Eu conheci o movimento antes de ele ser movimento. Na verdade, eu comecei trabalhando com Juventude Rural em 1972. Naquele tempo era ditadura militar ainda, né? E nós começamos a organizar a Juventude Rural. Eu era estudante na época, seminarista. E a partir do trabalho com Juventude Rural, um trabalho bonito, reunia muito jovem. E depois desse trabalho com Juventude Rural, surgiu a Pastoral da Terra. E a gente foi se integrando. Depois, quando surgiu o Encruzilhado Natalino, que foi praticamente o acampamento que ajuda a fundar o movimento Sem Terra, ainda acompanhado pela Pastoral da Terra, a gente se envolveu bem mais, né? A ditadura cercou o acampamento e aí o padre Arnildo, a irmã Aurélia e o João Pedro Stedler foram ameaçados de prisão. A gente teve que se inserir mais, porque a gente não era garoto, era pouco conhecido. E disso então levou a decisão de fazer um encontro nacional entre acampamentos. Desse encontro nacional surgiu a decisão de fundar o MST, que foi fundado em 83. Na verdade, em 83 foi a primeira reunião, fundação oficial foi em 84, né, Cascavel, Paraná. Não vou lembrar o nome do município agora. E aí surgiram 2 acampamentos, os 2 tiveram que sair. Os 2 foram despejados. Aí um acampamento foi alugado uma área de um agricultor em Palmeira das Missões. E nas missões, a Diocese de Santo Ângelo cedeu o Santuário do Caró para os agricultores acampar. No momento seguinte, o governo do estado comprou uma área lá em São Miguel das Missões e os 2 acampamentos deslocaram para lá. Lá eles ficaram um tempo, aí eles ocuparam uma fazenda, a Fazenda Buriti. Nessa fazenda houve uma negociação, e surgiu o acampamento. O assentamento deles foram transferidos para Tupã-Siretã, e de Tupã-Siretã foram transferidos para Salto do Jacuí. E lá no Salto do Jacuí que eles decidem ocupar a Fazenda Santa Elmira. Aí a fazenda foi ocupada no mês de março. Foi ocupada dia 9 de março, 8 ou 9 de março, e no dia 11 de março ela foi despejada, brutalmente despejada. Tenho bem certeza, acho que 14 pessoas hospitalizadas, 23 pessoas presas e uma infinidade de pessoas muito machucadas, com tiroteio, avião soltando bomba, o que vocês puderem imaginar, uma guerra praticamente, né? Heróica mesmo assim das mães. Porque as mães deitavam em cima, todo mundo deitava em cima das crianças para proteger elas, né? Muito choro, muito grito, o pessoal se defendeu como pôde, com cacetete, com pedaços de paus, com o que podia, né? Foi um tumulto assim de uns 15 minutos, aí o pessoal não tinha o que resistir, né? Não tinha que resistir com a brigada daquele jeito. Era um por um praticamente de adulto, né? Um soldado para cada agricultor, muito soldado, fortemente armados. Naquele tempo tinha a UDR, União Democrática Ruralista. A UDR era uma organização de fazendeiros, de proprietários de terra, muito fascista, muito brutal, muito preconceituosa. E eles participavam junto dos despejos. Eu achava que o movimento tinha terminado ali. Isso aqui ninguém mais resiste, né?
E não teve uma desistência, não teve uma. Quase 30 anos depois, né, uma pequena cicatriz, porque eles me fincaram uma coronhada de fuzil no rosto, né. E depois me chutaram e me quebraram das costelas. Depois desse despejo, há uma longa negociação entre o Movimento Sem Terra e o governo do estado. Inclusive surge uma greve de fome. E nessa negociação surgem os primeiros assentamentos. Foi um jejum de 24 horas, não, de 48 horas na praça. Uma das maiores batalhas da história da luta pela terra não acontece no meio rural, mas em pleno coração de Porto Alegre. É a luta mais justa que existe. É a fórmula mais justa que existe, a revolução mais justa que existe é a luta da terra, né? Porque diante da luta da terra, aí tu conseguindo a tua terra, tu já conseguiu tudo. Tu conseguiu a terra, a moradia, a forma de comer, como viver. A greve de fome foi justamente para mostrar que os acampados não tinham intenção de violência, pelo contrário, tinham uma intenção pacífica. O que queriam era a terra, que a violência quem cometia era o Estado e o latifúndio. A Brigada Militar encurrala os sem terra, que fogem e são abrigados na prefeitura, governada pelo Partido dos Trabalhadores. O prédio é sitiado pelas forças policiais. A brigada tenta uma invasão sem sucesso. A prefeitura é cercada pela BN e a BN é cercada pela população para garantir a integridade física dos sitiados. Foi muito sofrido. Muito sofrido. Eu costumo dizer que ficou os ferpudos e os que não tinham para onde ir. O resto, os fracos foram embora, porque na luta os fracos sempre tu perde, né? Sofrido, né? A gente chegou na sede, foi muito sofrido. Eu posso te dizer assim que da época que nós fomos assentados até hoje, assim, o município de Candiota evoluiu todos os anos que eu tenho de vida, mais de 50 anos, porque evoluiu muito o município, né? Então, dali para trás, da época que nós fomos assentados para trás, assim, era uma época de muito sofrimento, muita dor. Quando nós chegamos aqui que nós viemos num grupo de família do acampamento depois do sorteio, a gente chegou aqui, chegamos de madrugada num caminhão, embaixo de uma lona, um grupo de 20 pessoas para segurar o assentamento para depois as outras famílias chegar. Clima de tensão, principalmente por aquilo que a imprensa jogava. Que aqui na época, final dos anos 80, os meios de comunicação era a televisão e o rádio. Hoje, o MST não passa de um oportunismo psicótico. Seus líderes querem derrubar o capitalismo, ou ao menos bagunçar o país. Atacar a Cutrale, a Aracruz, a Vale. O agronegócio, que segurou a barra do Brasil nos últimos anos, é visto por eles como criminoso. Ou seja, quem explora os pobres são os líderes do MST. Os invasores usaram armas, fizeram reféns e abateram gado da fazenda. Os que eram contra a reforma agrária lançavam a todo momento que o movimento viria para prejudicar a economia, a vida social da região. Difícil de conquistar um pedaço de terra, para nós foi uma alegria imensa, porque a gente saberia que aqui teriam outras pessoas, aumentaria a população, porque na verdade eram grupos isolados. Eu acredito que aqui quem morasse aqui também tinha esse entendimento desse isolamento, e que era uma região bastante isolada. E logo quando eu vim para cá, eu me lembro que o pessoal assim comentava muito, porque eu tinha meus irmãos que chegaram junto aqui, da dificuldade que aqui encontraram quando chegaram. Uma delas foi o grande período que também nós passamos e enfrentamos na Nova Esperança, o período de seca. Então, água bastante escassa, alimentação difícil de conseguir perto, porque o lugar mais perto era Ulha Negra, né, os botecos mais longe ali, mas é difícil de ir. E sem contar que o pessoal chegou aqui sem um centavo, né? E a estrada não tinha, o pessoal chegou aqui nos caminhões, meio parando, meio achando os carreiros. Não tinha estrada, não tinha... As mulheres pariam as crianças dentro das carroças de boi, né? Não tinha nada. Tudo que temos aqui foi construído com o nosso suor e luta. Estou com 55 anos, eu vim com 17 para cá, então faz alguns anos que eu moro na região. Eu saí daqui da Colônia Nova Esperança para ir acampar. E o MST porque é um dos únicos movimentos que tinha na época que organizava o povo sem terra para fazer a luta pela terra.
foi feita umas escolas provisórias, no tempo que tinha um acampamento, tinha 800 e poucas famílias, a gente conseguiu que o governo liberasse para a construção das escolas provisórias e funcionou assim. E funcionou por mais. Depois, quando era assentamento, mais uns 2, 3 anos ainda assim. Depois foi reformado um galpão que tinha, que era da fazenda, funcionou mais uns 2 anos a aula para depois conseguir prédio. Aí você conseguiu devagarinho, foi longe para conseguir o ensino fundamental. Depois de anos você conseguiu o ensino médio e hoje tem o ensino médio aqui. Não tinha os postos de saúde que tem aqui hoje nas áreas rurais, não tinha essa maravilha da estrada até a casa, a gente não tinha nada. Foi uma dificuldade muito grande. O pessoal brigou, permaneceu, construiu as comunidades, construiu as escolas, arrumou as estradas, organizou a produção, resistiu e está até hoje. Os caminhos, porque jamais conseguimos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nosso direito só a luta faz valer. E se você pegar essas 700 famílias aqui, elas estão no máximo em 8, 10 propriedades que tinha na região. Cada propriedade dessa com 2, 3 empregados. E hoje mora mais de 700 famílias. Na verdade, o fazendeiro morava em Porto Alegre. Aí o Nando, o pai dele que morava aqui, o seu Manuel, largava o gado aqui. Tinha uns que plantavam uns pedaços aqui e o cara nem morava aqui. Então quer dizer o quê? Ele não tinha uma família vivendo nessa terra, não tinha gado, não tinha porco, não tinha ovelha, não tinha cabrito, não tinha ave, não tinha nada. E nem casa e nem açude. Hoje aqui nessa mesma fazenda aqui, vive 53 famílias trabalhando dignamente, vivendo. Nós devemos ter 300 crianças, né? De pequeno e grande. A gente, se tu vai ver hoje quantos litros de leite é produzido, quanto de semente é produzido aqui nesse assentamento, e quantas aves, quanta ovelha, quanto gado, quer dizer, como é que alguém às vezes é capaz de dizer que a reforma agrária não dá certo? Vou dar para vocês. Um dia eu estava sentado aqui e passou um grupo de umas 10 ou 12 crianças ali na frente, né? Indo para aula. Eu lembrei toda essa história, eu chorei, sabe? Porque com tudo isso, os pais que lutaram por aquilo lá, hoje têm os filhos com universidade feita, né? As crianças felizes, podendo estudar, podendo circular livremente, etc. Então, é bem essa sensação que eu tenho, bem essa. E valeu muito a pena por causa disso. Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar, era terra. Fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Onde a vida dá seus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter o sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, com a missão de semear.